Existe um capítulo na Bíblia que pastores raramente pregam, que teólogos preferem abordar com extrema cautela e que muitos cristãos passam a vida inteira sem ouvir uma explicação honesta sobre o que está escrito ali. Esse capítulo é Apocalipse 9, e hoje nós vamos abri-lo, verso por verso, sem eufemismos, sem saltar as partes desconfortáveis, e sem fingir que o que está escrito ali é simples de engolir. Antes de mergulharmos no texto, precisamos entender por que esse capítulo provoca tanto silêncio dentro das igrejas. A resposta é simples. Ele é perturbador demais. Ele desafia a imagem gentil e domesticada que muitas vezes construímos de Deus e do juízo divino. Ele apresenta criaturas que não existem em nenhum bestiário humano, dores que duram meses sem matar e uma humanidade que, mesmo no meio do horror absoluto, recusa-se a se arrepender. É o capítulo que a teologia positiva não sabe onde colocar. O capítulo começa com a abertura do quinto selo. Um anjo desce do céu com a chave do abismo, e quando esse poço sem fundo é aberto, uma fumaça sobe tão densa que escurece o sol e envenena o ar. Do interior dessa escuridão emergem criaturas descritas como gafanhotos, mas que não são gafanhotos em nenhum sentido que conhecemos. João tenta descrever o que viu usando os únicos recursos que tinha disponíveis, e mesmo assim as palavras parecem insuficientes. Elas têm caudas como escorpiões, rostos como humanos, cabelos como mulheres, dentes como leões, e o som de suas asas é comparado ao trovão de uma batalha de cavalaria. Não existe nada no mundo natural que combine com essa descrição, e é exatamente aí que começa o desconforto. Mas o que essas criaturas fazem é ainda mais perturbador do que sua aparência. Elas não destroem a vegetação, não atacam os animais, não devoram as colheitas. Elas têm uma missão precisa e cirúrgica: atormentar os seres humanos que não têm o selo de Deus na testa. E o tormento que infligem é descrito como semelhante à picada de um escorpião, uma dor tão intensa, tão incessante, tão implacável, que os homens vão desejar morrer. O texto diz isso com uma clareza chocante. Eles buscarão e a morte fugirá deles por 5 meses inteiros. Eles vão querer acabar com o sofrimento e não conseguirão. Pense no que isso significa. Não é a morte que é apresentada como o pior cenário no Apocalipse 9. É a vida sem a misericórdia de Deus. É existir dentro de um tormento do qual não há saída, nem para cima, nem para baixo. A morte, que tantas vezes encaramos como o fim definitivo, como a libertação última de qualquer dor, torna-se um privilégio negado. E esse é um dos ensinamentos mais sombrios e mais profundos que esse capítulo carrega. Há algo pior do que morrer, e é viver sob o juízo sem arrependimento. O rei dessas criaturas é apresentado logo em seguida, e João faz questão de dar o nome dele em 2 idiomas: hebraico, Abadão; em grego, Apolion. Os dois significam a mesma coisa: destruição. O anjo do abismo, o príncipe da desolação, o governante do vazio. Ele não é um personagem secundário ou simbólico. Ele aparece com um nome, com autoridade, com um reino. E o fato de João registrar seu nome nos 2 idiomas principais de sua época é uma indicação de que essa revelação era para todos, judeus e gentios, sem exceção. Então vem o 6º selo, e o texto escala ainda mais. 4 anjos estavam acorrentados no grande rio. O Eufrates não é um detalhe geográfico aleatório. Para o leitor bíblico da época de João, o Eufrates era a fronteira entre o mundo civilizado e o caos, entre Israel e os impérios que a destruíram, entre a promessa e a ameaça. Era de lá que vinham os assírios, os babilônios, os persas. E agora, 4 anjos destruidores estavam presos ali, retidos por um propósito, e no momento exato determinado antes da criação do mundo, eles são soltos. O texto diz que eles foram preparados para aquela hora, aquele ano específico. O juízo divino não é um acidente. Ele tem calendário.
O exército que esses anjos lideram é descrito com números que ultrapassam qualquer contagem humana. 200 milhões de cavaleiros. É impossível saber com precisão se João está falando de um exército literal ou de uma força espiritual de dimensão apocalíptica, mas o número em si comunica algo. É maior do que qualquer coisa que a humanidade já colocou em toda a sua história de guerras. É um exército que não pode ser contido por nenhuma estratégia militar, nenhuma aliança política, nenhum arsenal nuclear. Os cavalos dessa visão são como dragões. Suas bocas lançam fogo, fumaça e enxofre. Suas caudas têm cabeças de serpente. Eles matam com a frente e ferem com a retaguarda. Não há posição segura diante deles, nem recuo possível, nem avanço que funcione. 1/3 da humanidade é morto por esse exército. Se aplicarmos esse número ao mundo atual, estamos falando de mais de 2,5 bilhões de pessoas. É a escala de destruição mais absoluta jamais descrita em qualquer texto religioso. E então João registra o verso que talvez seja o mais assustador de todo o capítulo. Não é o verso sobre as criaturas. Não é o verso sobre os cavalos de fogo. É o verso que fala sobre aqueles que sobreviveram. Os que não foram mortos pelas pragas, ainda assim, não se arrependeram das obras de suas mãos. Continuaram adorando demônios, continuaram com seus ídolos, continuaram com seus assassinatos, suas feitiçarias, sua imoralidade, seus furtos. Diante de uma destruição de proporções cósmicas, diante da morte de 1/3 da raça humana, a resposta de quem sobrou foi: continuar exatamente como antes. Esse é o ensinamento mais sóbrio de Apocalipse 9, e é o ensinamento que as igrejas mais evitam, porque ele destrói uma das nossas maiores ilusões teológicas. A ilusão de que o sofrimento por si só produz arrependimento. A ilusão de que, se as coisas ficarem difíceis o suficiente, as pessoas vão se voltar para Deus. Apocalipse 9 diz o contrário com uma brutalidade que não deixa espaço para interpretação. O coração humano sem graça é capaz de endurecer diante de qualquer julgamento. A dor não salva, o medo não redime. A proximidade da morte não necessariamente desperta a consciência espiritual. É por isso que esse capítulo é tão importante e tão incômodo ao mesmo tempo. Ele questiona toda uma teologia popular que acredita que Deus usa o sofrimento como recurso pedagógico para produzir conversão em massa. Às vezes sim, mas o Apocalipse 9 mostra que há um ponto no qual o julgamento não tem mais função pedagógica. Ele se torna retributivo. Ele se torna o cumprimento de uma sentença que a própria humanidade assinou com suas escolhas repetidas ao longo de gerações. O que fazemos com esse capítulo? A resposta não é ignorá-lo. A resposta não é suavizá-lo até que ele não incomode mais ninguém. A resposta é lê-lo com a seriedade que ele exige e deixar que ele faça o que foi escrito para fazer. Provocar um temor que não seja paralisia, mas sim o levar a sério a própria fé. Urgência em entender que a graça não é infinitamente maleável, que há consequências reais para escolhas espirituais reais e que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus que abriu o abismo em Apocalipse 9. A igreja evita esse capítulo porque ele é difícil de encaixar numa mensagem de domingo de manhã. Mas talvez seja exatamente por isso que ele precisa ser pregado. Porque uma fé que só consegue sobreviver nos trechos confortáveis não é uma fé que sobreviverá ao que está por vir.